Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a primeira lei de Ohm e a aplicação em circuitos em série e em paralelo. Primeira lei de Ohm fala que a corrente é diretamente proporcional com a tensão e inversamente proporcional com a resistência. Com essa equação, eu consigo formar várias outras equações. Então, nos meus cálculos, eu sempre utilizo esse triângulo. O que significa? Se eu quero achar a corrente de um circuito, eu tampo I e faço tensão dividido pela resistência. Se eu quero achar a resistência de um circuito, eu faço a tensão dividido pela corrente. Agora, se eu quero achar a tensão de um circuito, eu faço a resistência vezes a corrente. E existem umas propriedades em circuitos em série e em paralelo. Vamos lá. Circuito em série. A corrente é a mesma em todo o circuito. Então, I1 é igual a I2, igual a I3 e N. Então, a corrente vai ser a mesma no circuito em série. Porém, a tensão se divide. Então, a tensão é a soma das outras tensões. Então, a tensão total é a soma da tensão E1 mais E2 mais E3 e assim por diante. E agora no circuito em paralelo, já é diferente. A corrente total já é a soma das correntes. Então, a corrente no circuito em paralelo se divide. Então, seria I1 mais I2 mais I3, assim por diante. Já a tensão é a mesma. Então, a tensão da fonte vai ser a mesma. A tensão E1, tensão E2 e assim por diante. Então, dá para verificar as diferenças que no circuito em série a tensão se divide e no circuito em paralelo a tensão é a mesma. A corrente no circuito em série é a mesma e no paralelo a corrente se divide. Então, vou mostrar agora a aplicação no circuito em série. Então, aqui eu tenho um exemplo de circuito em série, onde temos uma fonte de 12 volts e temos um resistor aqui de 470 ohms. E o que eu quero saber? Eu quero saber a corrente desse circuito. Então, vamos lá. Sempre eu uso o triângulo, para não esquecer. Então, eu quero saber o quê? Quero saber a corrente? Então, vai ser a tensão dividido pela resistência. Então, a corrente do circuito vai ser a minha tensão da fonte, 12 volts, dividido por 470. Isso vai dar um total de 25,5 miliamperes. Então, essa é uma aplicação no circuito. Se você quer saber corrente, tensão ou resistência. Agora, eu vou mostrar a aplicação no circuito em paralelo. Então, temos aqui um circuito em paralelo. A fonte, 12 volts. E aqui temos os resistores. Vamos dar valores aos resistores. 200 ohms e aqui 120 ohms. Então, eu quero saber a corrente total, a corrente que vem para esse resistor e a corrente que vem para esse resistor. Essa corrente eu vou chamar de 1 e essa corrente eu vou chamar de 2. Então, como a gente faz? Sempre usando a reguinha do triângulo. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a corrente. Então, o que eu faço? I é igual tensão dividido por resistor. Então, no circuito em paralelo, a gente sabe que a tensão é a mesma. Então, a tensão desse ponto é a mesma desse ponto. Então, vou usar os 12 volts dividido pela resistência, 120 ohms. Isso para calcular a I1. Então, I1 é igual a 12 volts da tensão
que é o mesmo ponto, dividido pela resistência. Então, aqui temos 100 mA. Então, sabemos que aqui vem 100 mA. E aí, 2, a mesma coisa. A gente pega o mesmo ponto. Se aqui é 12 volts, aqui também vai ser 12 volts. Dividido pela resistência, 200 ohms. E aqui temos 60 mA. Então, a gente sabe que essa corrente aqui é 60 mA. E aí, total, é só somar as duas. 100 mA mais 60 mA. Dá um total de 160 mA. Então, como você vai saber que esse valor de total é o correto? O que você pode fazer? Você pode fazer a resistência equivalente dessas duas resistências. Vai ficar como? Resistência equivalente: 120 vezes 200, 120 mais 200. Isso dá o total de 24.000 dividido por 320, que é igual a 75 ohms. Então, no lugar desses dois resistores, tem 75 ohms e você quer saber aí total. Você vai fazer a mesma coisa. Tensão dividido pela resistência equivalente. Então, temos 12 volts dividido por 75. Isso daqui dá um total de 160 mA. Então, essa é uma forma de você tirar a prova. Se as I1 e I2 você calculou certo e deu o mesmo resultado. Então, somando a I1 e a I2, deu 160 mA. Se aqui só tivesse um resistor, um de 75 ohms, que foi a resistência equivalente dos dois, a corrente total ia ser 160 mA. Então, você vê que dá o mesmo resultado. Essa é a prova real. Então, essa foi a minha dica de hoje, de como aplicar a lei de Ohm em circuitos em série em paralelo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.